Pessoal, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui, que bom ver essa casa cheia. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ver se está funcionando, tá? Eu vou levantar algumas provocações, não vou palestrar aqui muito tempo, vou só conduzir durante esse primeiro momento, depois a gente vai sentar para trazer exemplos práticos e sugestões e mais provocações, depois a gente quer ouvir vocês. Aí vocês perguntam, trazem exemplos, situações, e depois que acabar a gente também vai ficar mais um tempinho aqui para conversar. E depois que acabar também a gente vai propor para a gente seguir essa conversa depois, tá? Sem grandes objetivos ou ideias prontas, mas a gente acha que tem coisa a ser feita agora no mês de setembro e essa conversa aqui, a gente não quer que ela seja concluída hoje, a gente quer que seja um momento inicial para a gente seguir conversando, trocando ideia e acelerando nesse tempo que a gente tem ainda em 2025 e preparando as coisas para 2026. Então esse é um pouco do resumo, né, do que a gente traz aqui como título, né? Então, o que dá para fazer esse ano e o que a gente pode fazer esse ano que vai sedimentar, digamos assim, a forma que a gente vai olhar para o próximo ano. Beleza? Tem uma provocação inicial que eu falo a gente, tá, pessoal, que eu falo aqui meu nome, da minha empresa, do Edu, do Guilherme, do meu xará Lucas, porque isso aqui é consenso entre nós que trabalhamos com área comercial, com área de marketing. Nós somos um estado orientado para a produção, né? Então, temos aqui a maioria das pessoas descendentes de alemães, italianos, certo? Nossos avós, bisavós, chegaram aqui, Mato Alto, com alguma habilidade, e eles começaram a produzir alguma coisa, fabricar alguma coisa. E era necessário, havia escassez, não tinha, então era necessário que a gente tinha especialistas fabricando, produzindo alguma coisa, certo? Essa é a história de Santa Catarina e nós até hoje somos reconhecidos, né, no cenário nacional e até internacional por ter uma indústria muito forte. Todo mundo de acordo, né? Aí aconteciam conversas mais ou menos assim que acontecem até hoje. Essa é uma foto de uma família de imigrantes da Europa que chegaram em Santa Catarina. Então, achei essa foto e imaginei um diálogo que não é impossível, e talvez você já ouviu esse diálogo, né? Alguém que não era muito chegado em estudar, não era muito chegado em... Talvez arrumamos uma vaga para ele como vendedor, né? Até hoje a gente ouve esse tipo de afirmação. Ainda tem gente que imagina que a área comercial é uma área menor, talvez é uma área que não se exige tanto do profissional. Foi por causa dessa ideia e por causa dessa nossa vocação para a produção que a gente terceirizou a área comercial há muitos anos e até hoje é difícil você achar uma indústria que, no mínimo 90% do seu faturamento não venha da área de representantes comerciais. É ou não é? Esse é o nosso cenário, tá, pessoal? E aí a gente fala em aumentar vendas, em gerar demanda, em prospectar, mas a gente tem um cenário desafiador porque culturalmente, historicamente, ele foi formado dessa maneira. Aí o que aconteceu há alguns anos? O cenário mudou, né? Então não há mais carência de produtos. Vocês concordam comigo? Não há mais carência de, nossa, eu precisava encontrar alguém que fabrica tal coisa. Você vai achar alguém que fabrica qualquer coisa hoje, seja aqui, seja importando. Então, olha só o nosso problema. A gente estruturou um cenário industrial num local, Santa Catarina e sul do Brasil, né, que precisava de bens de consumo, precisava de máquinas, precisava de tudo que a gente sabe fabricar muito bem. Esse jogo mudou com globalização, com comércio internacional, e agora aquela mesma área comercial que a gente terceirizou é como se a gente quisesse ela de volta, né? E agora, como é que eu faço para eu ter o controle da minha área de negócios? Como é que eu faço para eu ter um marketing efetivo que trabalhe junto com a área comercial, esteja funcionando? Eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, pessoal, mas é para ressaltar e trazer um pouco desse contexto histórico de por que a gente chegou nesse ponto, né? A gente chegou nesse ponto porque em alguns anos a situação mudou de uma forma com esse movimento de globalização e a gente precisa se adaptar. Tranquilo até aqui, né? Tá. Isso aqui é uma pesquisa recente da Gartner mostrando pesquisa com vendedores, tá? Vendedor, pessoal, hoje está muito preocupado. Vocês que lidam aí com vendedores, talvez vocês já tenham visto isso, muito preocupado, especialmente a galera das antigas, com a quantidade de tecnologia necessária para vender. Então tem que preencher CRM, tem inteligência de mercado, tem, né, abre uma chamada e manda a proposta, e é pelo WhatsApp. Então tem muita tecnologia envolvida no processo comercial. Isso está preocupando a área de vendas, né? Então a área de vendas se sente sobrecarregado hoje. Talvez vocês já ouviram algum representante, algum vendedor falar assim, cara, o meu papel é vender, não é ficar abastecendo CRM, mandando relatório, procurando... É vender, mas o papel agora ficou um pouco maior. Eu gosto de falar para time comercial que a caixa de ferramentas do vendedor, da vendedora ficou maior.
Ela era menor uma época, hoje ela está mais parruda, hoje a gente exige mais desse vendedor. Então tem um cenário desafiador aí também de formar essa força de vendas, né? Essa frase aqui, eu até vou... é que eu tenho que ficar na câmera, tá, pessoal? Que a gente está fazendo uma gravação. Mas eu ia dar um passo ao lado para quem quiser tirar uma foto disso aqui. Para mim, esse é o nosso mantra hoje, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar essa referência, depois a gente vai ter contato, eu passo mais conteúdos para vocês, mas a gente acredita demais nisso aqui. Num cenário de comoditização, que é o nosso, não vem me dizer que o teu produto é melhor do que... Não, Lucas, o meu é diferenciado, eu ouço isso em todo lugar que eu vou. Todo lugar que você vai, você pergunta qual que é o diferencial, a gente tem mais qualidade. É ou não é? Todo mundo tem mais qualidade, é curioso. E aí, na perspectiva do cliente, quando o teu vendedor aborda ele, qual que é o argumento dele? É o que você ensinou para ele. Nosso produto tem mais qualidade. Se bota na cadeira do cliente, ele está ouvindo isso o dia inteiro. Qualidade, qualidade, qualidade. Certo? Eu acredito que o maior diferencial que a tua empresa tem hoje, mesmo sendo uma indústria, e especialmente se for uma indústria, é a equipe que está na ponta falando com o cliente. Eu vou trazer algumas provocações de por que eu acredito nisso e a gente pode desenvolver essa conversa depois nas perguntas e respostas, tá? Mas fica aqui a provocação por hora. Não importa, na minha visão, isso eu sei que é um pouquinho polêmico, a gente pode falar sobre isso depois, não importa o que você fabrica, o que você vende. Quem vai te diferenciar são as pessoas que estão falando sobre isso e levando isso para o mercado. Quem é o principal vendedor da van? Né? Qual que é a provocação aqui? Não interessa se gosta, não gosta, concorda, não concorda. Esquece isso um pouco. Galera, é um pouco dessa provocação anterior, né? Em geral, os sócios, eu falava isso com o meu amigo Lucas há pouco, os sócios estão muito envolvidos na produção, cuidando da fábrica, cuidando da qualidade, para tudo isso dar certo. E a gente sente falta dos sócios na linha de frente. Sócio visitando grandes contas, né? Sócio tendo relacionamento com o cliente também. E esse cara é especialista em fazer isso, né? Esse cara é a frente comercial da empresa dele, apesar de ter uma equipe muito grande também. Mas ele cuida muito das grandes contas. Há alguns dias, não sei se eu contei isso para vocês, para os meus colegas mais próximos, eu estava numa reunião com um cliente nosso, indústria, e aí eu não sei qual polêmica aconteceu, e um dos gerentes falou, não, isso aqui tem que resolver com o Luciano. Eu olhei para o lado, Luciano Hang? Ah, sim, Lucas, quando é uma negociação, é tudo com o Luciano. Sabe? Eu não estou falando que está certo ou errado de novo, pessoal, mas percebe que alguns empreendedores, empresários e sócios entenderam isso do mercado. Ele não é mais tão relevante como ele era antigamente, quando o produto era o importante, o que diferenciava. Hoje, o contexto mostra que o mais importante é ter essas pessoas que são da família, que são sócios, na linha de frente, vendendo, né? Falando com o cliente. A gente vem vendo isso acontecer na prática, como isso tem feito diferença, né? Inclusive em redes sociais, né? Sócios botando a cara e aparecendo. Galera, brevemente me apresentando. Então, eu acabei meu doutorado em estratégia ano passado, fiz na UFSC, tenho uma consultoria consultoria barra assessoria, barra treinamento, que atua em áreas comerciais B2B, especialmente da indústria. Sou diretor de inovação do sistema LEAD Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sabe o LEAD, grupo de empresários? O meu sócio na consultoria é presidente do LEAD. Então, eu estou bastante envolvido em comitês e núcleos, especialmente que tratam de questões de negócio e tecnologia, fazendo bastante palestra por aí também. Até eu trouxe aqui na sequência. Eu lancei meu terceiro livro faz algum tempo, eu trouxe alguns para distribuir para vocês depois, e aí tenho feito bastante eventos conhecidos até para, né, fazer vendas e estar na linha de frente também, falando sobre o tema e gerando possibilidades e eventualmente ajudando quando possível, né? Lançamento do livro em Floripa, lançamento do livro em Chapecó, tinha uma galera bacana lá. O que eu vou fazer para quem está aqui? Combinei isso com o Edu e com o Guilherme antes. Eu gravei um curso online do livro. Qual que é a ideia do livro, pessoal? Basicamente, deixa eu ver se eu boto na tela ali. Estratégia pessoal é o título do livro. Então, eu falei para vocês que eu fiz o doutorado em estratégia. O que eu pensei durante o doutorado? E se eu pegasse os conceitos da estratégia empresarial e adaptasse para o indivíduo, para a pessoa? Então, não foi minha tese foi outra coisa, mas durante o doutorado eu fui desenvolvendo essa ideia. Eu tinha uma coluna na NSC, em Florianópolis, aí ia lançando algumas coisas ali e isso foi virando um método. O que eu fiz depois que eu lancei um livro? Eu sei que a galera não é muito chegada em leitura, então eu estava vendo que o método não estava se difundindo como eu queria. Então eu gravei esse método num curso online de menos de 3 horas, vários vídeos. Eu abro ele para vocês depois, quem estiver aqui, eu libero acesso, quem quiser fazer.
tiver alguém da tua equipe que você quiser passar também, fica à vontade. Então depois eu mando esse link aqui também, tá? Vejam que a nossa intenção é essa hoje. Vamos gerar conteúdo útil, trazer mais coisas. Então essa é uma das que a gente vai colocar nesse pacote, digamos assim. Beleza? Um elemento central da estratégia pessoal. Percebam que na estratégia empresarial, diferencial é algo que a gente fala muito, né? Diferencial competitivo. O diferencial da minha empresa é... E a gente tenta ser melhor do que a concorrência, e tá tudo certo, é assim que a gente joga. Na estratégia pessoal, eu acho um perigo, tá, pessoal? Então, o que eu tento trazer na estratégia pessoal? Essa é uma das diferenças entre a estratégia para as empresas e a estratégia para as pessoas. Eu acho que na estratégia pessoal, você está criando uma estratégia para se tornar quem você é, certo? Então, no livro eu explico isso, no curso eu explico essa ideia, como que você se torna quem você é. É meio que uma volta às tuas essências, mas passa muito por aprendizado. E quando você se torna quem você é, você não tenta ser o melhor como as empresas tentam ser, você tenta ser único. E aí você começa a identificar o que você tem de características que te tornam único e aí sim você consegue, digamos, o objetivo maior da tua estratégia, que é se tornar essa pessoa que você sabe que você é, mas por alguns motivos você ainda não conseguiu se tornar. Enfim, eu tento ajudar com ideias na metodologia de como chegar nesse caminho. E eu queria fazer uma conexão com os nossos queridos vendedores, tá? Essa aqui eu ouvi há algum tempo. Um representante comercial da área de cama, mesa e banho chegou para mim e falou assim: Lucas, eu vou te mostrar, vou te ensinar como que eu vendo toalha. Ele vende toalha para loja, tá? Então ele representa uma indústria que fabrica cama, mesa e banho e ele vende toalha para o ponto de venda. Não vou ir até ali, senão eu vou sair da câmera, mas ele parou num balcão como esse e derramou um pouquinho d'água em cima e pegou a toalha campeã em qualidade dele e secou e mostrou, olha isso, essa toalha é matadora, ela é muito, lembra que eu falei? Ela é muito melhor do que da concorrência. Então quando eu mostro isso para o lojista, Lucas, ele vê que o meu produto é de qualidade e ele compra. Não estou falando que essa abordagem está certa ou está errada, mas eu queria que você se colocasse de novo com um pouco de empatia no local desse lojista, desse empresário, desse gerente dessa loja, ou desse cara de compras dessa loja. Você acha que ele está tão preocupado com o quanto a toalha que você quer vender para ele seca bem ou seca mal? Será que ele não está mais preocupado com o fluxo de caixa, giro, entrega, estoque, equipe e tudo mais que envolve o negócio dele? Essa é a provocação principal, na minha visão pessoal de hoje. Eu acho que a gente está falando muito sobre quem nós somos, os nossos serviços, a minha qualidade, está esquecendo da pessoa que está do outro lado e que está cheio de desafio que a gente precisa ajudar para vender. Esse é o cenário moderno de vendas, tá? O cenário atual de vendas é esse. O vendedor consultivo é esse. Eu falo menos do que eu faço e tento mostrar como eu posso ajudar com base em toda a minha experiência, que eu vou mostrar isso aqui na sequência para vocês. Faz sentido, pessoal, essa ideia? Vocês concordam que está errada essa abordagem? Essa abordagem funcionava lá atrás, quando tinha escassez de produto. Hoje ela não funciona mais, hoje ela é caricata, para dizer o mínimo, né? Nessa época funcionava. Lembra que eu falei que a caixa de ferramenta do vendedor está maior? A caixa de ferramenta dele nessa época era, como ainda é hoje, né? O mostruário, a mala de... Eu conheço um representante que viaja com 9 malas de tecido. Então pense o seguinte, você é empresário, empresária, correria do dia a dia, cheio de desafio, e ele está insistindo para você dar 1 ou 2 horas do teu tempo para ele abrir aquelas 9 malas na tua frente e te mostrar tecido por tecido, para você apalpar, sentir a qualidade. Parece cômico, mas é assim que a gente vende, é assim que a nossa indústria vende ainda hoje. Então vocês concordam que tem algo que a gente precisa fazer aí? Não está certo isso. E aí como que é a convenção comercial? A gente falava sobre isso agora há pouco. Ensinar os caras sobre produto. Dar uma aula de produto. Tu acredita que se o teu vendedor conhecer melhor o teu produto, ele vai vender mais? Eu não estou falando que não, mas eu acho que não. Eu acho que ele precisa conhecer melhor, e ele já conhece, eu vou falar sobre isso na sequência, o negócio de quem ele está vendendo. Estou falando de B2B, tá, pessoal? Quem vende para outras empresas. Ele precisa conhecer melhor o que essa empresa faz, para ele poder ajudar ela. Então isso aqui mudou esse cenário, mas a gente ainda vende dessa forma preto e branco, digamos assim. Confere essa abordagem comercial e me diz se não é assim que você vende hoje. Bom dia, eu gostaria de te apresentar 25 minutos do teu tempo para te apresentar a nossa empresa. Nós somos reconhecidos pela alta qualidade, aqui estão os nossos clientes, aqui estão os nossos cases, aqui estão as nossas... Percebe? Estou falando de mim, né? Olha como eu sou melhor que a concorrência. Não tem nada errado com essa abordagem, afinal de contas eu também faço ela, a gente faz essa abordagem. Mas dá uma olhada nessa aqui.
gostaria de 25 minutos do teu tempo, me diz se tu negaria uma conversa comigo nesse contexto. 25 minutinhos do teu tempo para te apresentar um estudo que nós realizamos com os nossos clientes. Nós identificamos alguns erros e as melhores práticas comerciais das empresas que mais crescem em Santa Catarina. Eu vou estar na tua cidade semana que vem, podia tomar um café contigo e a gente trocar uma ideia sobre isso? Depois eu te mando esse material, se quiser eu apresento esse material para a tua equipe de vendedores, de gestores também. É outra pegada, certo? Pensa nisso e como tu pode adaptar isso para a tua realidade hoje. O teu cliente vai levar até um susto, né? Tá, mas você não é vendedor? Você vai vir me falar sobre... a gente faz estudos aqui, né? Não. Por que eu faço estudos? Aqui eu estou falando de venda de consultoria do meu negócio. Agora vamos voltar para o representante comercial que derramou toalha e secou com a toalha para tentar fazer uma venda. Esse cara tem quase 100 clientes na carteira dele, ele deve ter uns 15 a 20 anos de profissão, ele já atendeu milhares de lojas. Então tu imagina o conhecimento que esse cara tem para falar com um lojista. A quantidade de informação que ele tem do que está funcionando, do que não está funcionando, o que as boas lojas estão fazendo, o que são os erros que estão cometendo. Eu acho que é sobre isso que esse cara deveria falar. Vocês concordam comigo? Essa é a conversa que o cara quer ouvir. E aí, pessoal, eu estou trazendo o exemplo ruim, mas o exemplo bom que eu vejo com frequência, e tem representante que já me mostrou isso. O celular dele, quando você vai passar aqui de novo? O cliente perguntando. Aí o outro, cara, eu queria trocar uma ideia contigo sobre o investimento que eu quero fazer aqui na loja. Olha só, se tornando referência. Por quê? Porque esse é o cara consultivo. Então, cuidado para não cair também nesse erro. Achar que ser consultivo é dar uma aula sobre o teu produto para o cliente. Não é. Ser consultivo é atuar como um consultor. Vamos usar um outro exemplo. Vou pegar a Easy, que é a nossa host aqui, tá? A empresa do Guilherme e do Lucas. Quando eu, Lucas, tenho um cliente que precisa aprender um pouquinho sobre geração de demanda, sobre montar uma área de prospecção, sobre inteligência de mercado, eu não fico tentando dar uma aula. Eu falo, cara, marca uma hora, eu vou conseguir para você, tipo a gente fez hoje, né? Eu vou conseguir para você 1 hora com o Guilherme, 1 hora com o Lucas, depois tu me fala. Daí o que eles fazem? Eles dão uma aula, percebe o que é ser consultivo? Eles mostram para ele como as empresas estão fazendo para ganhar mercado e prospectar hoje. Aí depois ele vem, entendi, nossa, não, realmente, a gente precisa... É isso, pessoal. E aí a nossa profissão de consultores, tem mais algum consultor aqui? Não, só eu. A minha profissão de consultor está ameaçada, porque esses caras é o novo consultor empresarial, na minha visão. Quem é do tempo quando a gente contratava um consultor para procurar soluções de mercado, tecnológicas, por exemplo? Se fazia isso, tu contratava um consultor e ele fazia conversas e analisava uma solução para você. Hoje você faz a conversa com as empresas especialistas e você escolhe o quê? Com base no diferencial do software ou com base na pessoa que foi mais consultiva e te ajudou mais? Percebe o meu argumento? É isso. Eu não estou tão preocupado com qual é o software que tu vende. Eu estou preocupado em saber se tu entende o que está se passando aqui. Certo? Estou falando um pouco rápido, pessoal, porque eu não queria tomar o tempo. Eu queria que a gente conversasse e eu já vou finalizar. Vocês entenderam essa ideia? Essa é a essência da abordagem consultiva. É quando eu levo uma mensagem que realmente interessa quem eu quero falar. Né? Aí eu já me adiantei e trouxe esse exemplo. Né? O representante, por exemplo, da cama, mesa e banho, o cara entende tudo de loja, mas só fala de produto. Podia estar gerando um monte de valor para esse cliente, mas não. Ele tá falando que... E outra, né? Nós que treinamos ele a usar essa abordagem. Lucas, então eu não uso mais a minha apresentação, quem somos, nossos clientes, usa, mas usa na segunda conversa e não na primeira. Tenta pelo menos essa abordagem. A primeira conversa é uma conversa diferente, é uma conversa para você construir autoridade, mostrar confiança, mostrar... Na venda consultiva a gente fala o seguinte, qual que é a vitória da primeira reunião comercial? É conseguir uma segunda reunião. Não é fazer uma venda. Dificilmente, né, tu vai fazer uma venda de primeira, a não ser que já te conheça, tenha uma necessidade muito clara. Em geral, a vitória é conseguir uma segunda conversa. Botar mais alguém na mesa, aí sim eu vou apresentar quem eu sou, mas não queima os primeiros 18, 20 minutos da tua conversa com prospect, tu quer há muito tempo falando sobre você, se gabando. Esse é o momento para a gente trocar. Estou insistindo nesse ponto porque eu considero ele o mais importante, né? Bom, indo para a minha conclusão aqui, pessoal, quero contar para vocês o que eu fiz em 3 projetos diferentes. E eu gostaria que você fizesse isso também, se você achar viável. A gente desenhou um calendário de agosto e setembro, isso foi em agosto. Então hoje nós estamos, deixa eu ver se funciona aqui, nós estamos aqui, né? 11 de setembro. Aonde você estava há 24 anos atrás, em 11 de setembro de 2001? Todo mundo lembra? Louco isso, né? Como a gente lembra exatamente onde a gente estava quando teve a notícia, né? Então, olha só, nós temos ainda 3 semanas cheias, praticamente, pegando 3 dias emprestados de outubro,
para virar o trimestre, né? E aí a gente entra no último trimestre do ano. O que eu fiz nesses clientes? Foi o seguinte, cara, e se a gente tivesse uma métrica, que a gente pudesse medir toda semana e que a gente tivesse certeza que ela ia influenciar o último trimestre de 2025 e ia preparar a base para o primeiro trimestre de 2026. No caso desses projetos, eu trouxe um dos exemplos aqui, a gente chegou nessa métrica aqui, a reunião inicial. Trazendo um exemplo que, inclusive, é o vídeo que a gente lançou hoje. Nesse cara aqui, se eu sou o vendedor dessa empresa, que eu não vou trazer o nome por questões éticas, mas talvez você se identifique. Nesse negócio, se for feita uma reunião por dia, com um novo cliente, com um novo prospect, por cada pessoa da equipe comercial, a empresa bate a meta e sobra troco. Porque, historicamente, a gente sabe que se sair uma nova reunião por dia, analisando o dado histórico de funil, a gente sabe que chega no resultado. Tem uma conversão de aproximadamente 20%, então aproximadamente a cada 5 novas reuniões sai uma venda. Uma venda um pouquinho mais complexa, mas com base nessa... Entenderam essa lógica, pessoal? Né? Aqui, fazendo esse cálculo do funil, a gente sabe que a cada 5 reuniões, uma vai gerar negócio. Então a gente criou uma métrica para o time comercial, que são as 5 reuniões semanais, ou uma reunião por dia sendo desdobrado. Essa é a grande métrica. Não que a gente não vá medir faturamento, margem, a gente segue medindo, mas com o time comercial, o alinhamento semanal e, se possível, diário, rapidinho, é o quê? A tua reunião do dia. Se conseguiu fazer ela, você vai evoluir. Entenderam a lógica? Super simples, né? Mas difícil de colocar em prática, tá? Bom, nos próximos 6 meses, você tem setembro aqui, e eu tenho certeza que se você agilizar setembro, você vai mobilizar, você vai mexer não só com o próximo trimestre, mas também com janeiro, fevereiro. Pessoal, não sei no teu negócio. No meu negócio, dezembro e janeiro é terrível para eu marcar uma reunião, para eu conseguir fazer uma apresentação, a galera desaparece. Alguns negócios não, alguns é melhor no final do ano, mas o meu negócio é muito ruim. Então, o que eu preciso me preocupar, e já estou me preocupando, é como que eu ganho dinheiro nesses 2 meses. Até aqui, né? Até fevereiro, muitas vezes, é péssimo, culturalmente, né? Então, eu preciso fazer algo que vá cair lá. Tu concorda que, se a minha venda é relativamente complexa e eu fizer um volume alto de reuniões iniciais aqui em setembro, outubro, novembro, cara, algumas dessas conversas vão ser desdobradas aqui. Vamos esperar passar essa correria do ano, lá para o final do ano, que está mais de boa, a gente conversa. Ok, mas se você esperar em dezembro para tentar marcar essa reunião, já era. Ela vai acontecer em março. No meu negócio é assim. Então, por isso que eu digo que se você seguir um movimento desses, de gestão, orientado por uma grande métrica, você vai impactar os próximos meses do teu negócio. Faz sentido? Super simples isso, mas botar na prática isso não é fácil. Então, para eu concluir e para a gente ir para as nossas perguntas e respostas, a gente tem um convite para vocês, tá, pessoal? Nas próximas 3 semanas, pegando aqueles 3 dias de outubro, se você preencher esse formuláriozinho, a gente está chamando de mentoria aqui, mas na verdade é uma conversa sobre estratégia, vendas B2B, marketing, prospecção, gestão, branding, posicionamento. Bota ali qual é o teu desafio e um de nós vai... A gente combinou de dedicar 1 hora por dia, ó a métrica semanal, 1 hora por dia nas próximas 3 semanas, para falar com vocês. Então, vê lá, a gente entra em contato, marca uma agenda. Então, por isso que eu falei, a gente não quer acabar isso hoje. E aí a gente percebeu uma coisa, a gente já fez isso em outro evento, aí teve gente que falou, não, daí... Não é o momento de eu fazer um investimento, eles já esperam que a gente vai tentar fazer uma venda. Claro que isso pode acontecer, eventualmente a gente evolui com uma proposta, é assim que a gente vende. Mas galera, não é isso, tá? Isso aqui vai ser uma conversa, em nenhum momento você vai ser constrangido, ou sabe? A não ser que faça sentido um projeto a gente conversar. Então isso aqui é realmente mentoria, conversa, troca de ideias. Se você tiver interesse, preenche o formulário e a gente conversa depois sobre isso. Então realmente esse momento aqui é um momento de início de conversa. A gente não quer que acabe hoje, foi legal, tive algumas ideias, a gente gostaria realmente de continuar essa conversa. Depois das perguntas e respostas, a gente bota o código de volta, ou o QR Code na tela, para quem quiser, quem não chegou a preencher agora. Obrigado, pessoal. Edu.